Olá, olá pessoal, meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o nosso trato de sempre, não se esqueçam de se inscrever, deixar o vosso gosto já no início do vídeo e assim, quando terminarem de ver este vídeo, já deixaram o vosso like e assim não se esquecem. Muito obrigada por clicares neste vídeo. Vamos já direto à análise dos últimos 4 episódios do Casamento às Cegas, da 4ª temporada, que alguns casais estão a agitar as redes sociais. No vídeo passado pensei que a Renata ia continuar a ser a vilã desta temporada, mas a Ariela, meu Deus do céu, ela deu o que falar nesses últimos 4 episódios. Para mim, acho até que a Renata se redimiu porque ela estava bem sossegadinha estes últimos 4 episódios. Então, começando pelo Ivandro, realmente ele deu muitas bandeiras vermelhas. Ele devia ter logo dito desde o início, lá nas cabines, que não só tinha as 2 filhas, mas como também este outro filho mais velho que tem 12 anos. Independentemente se ele tem uma questão litigiosa com a mãe do filho, seria muito melhor se ele realmente tivesse dito à Ariela que estava nesta situação de que não tinha uma relação com o filho dele mais velho. Pelo menos isso iria dar oportunidade para a Ariela decidir se continuava com ele ou não. Agora, depois da lua de mel e depois de estarem nos apartamentos, ele jogar esta bomba na Ariela, e nós sabemos como é que a Ariela foi um bocadinho too much para a Ariela. É compreensível, apesar de não se justificar a forma como a Ariela respondeu e lidou com isso, mas realmente o Ivandro falhou e muito por não contar logo a verdade à Ariela sobre a situação com os filhos. E acho que a primeira bandeira vermelha foi quando ele disse lá na lua de mel que não tinha contacto com a filha já há 2 semanas. Tu sabes de antemão que vais ficar sem o telemóvel quando vais entrar no experimento, portanto tinhas que dar um jeito de ter o número das tuas filhas para poderes ligar para elas. Portanto, a desculpa de que não tem o número de cor, achei bem falta de interesse por parte dele como pai em querer saber das próprias filhas, e nessa parte eu entendi perfeitamente a Ariela, porque não foi um bom sinal ele ficar aquele tempo todo sem entrar em contato com a filha só porque não se lembrava do número das filhas. Tinha que dar um jeito, tinha que ter arranjado uma maneira de manter contato com elas, nem que apontasse num papel ou em qualquer sítio para obviamente não correr o risco de ficar sem falar com as filhas. Depois ele foi lá contar sobre o Patrick e o Alexandre, que antes de entrarem no programa tinham alguém lá fora, algo supostamente normal. É engraçado porque depois quando a Ariela perguntou e tu tinhas alguém antes de entrares para o programa, e já ali o Ivandro gaguejou um bocadinho e eu quando estava a ver eu só dizia ele está a responder algo. Depois quando surgiu aquelas mensagens em que a Ariela viu, a Ariela já não precisa muito para explodir e depois o Leandro vai abrindo o véu de forma gradual, isso só provoca mais gatilhos e nervosismo à Ariela. Mas como é que ele vai a um experimento que supostamente é para arranjar uma esposa para casar, mas ao mesmo tempo está a trocar mensagens no mesmo dia que entra para o experimento com essa pessoa? É suspeito, e aquilo que a Ariela disse, a pessoa não muda do dia para a noite. Se tu estás a fazer isso com ela, com esta pessoa, dispensar assim da noite para o dia, o que é que me garante que também não vais fazer isso comigo? E a Ariela ficou tão desconcertada com aquilo das mensagens que acabou por fazer as malas e ir-se embora. Mas depois, passado pouco tempo, ela voltou, disse que tinha pensado melhor, que eles deveriam dar mais uma chance, porque a forma como eles começaram merecia mais uma chance, e lá eles conseguiram se entender minimamente, pelo menos naquela altura. Depois a Renata organiza uma reunião no apartamento dela e convida todas as meninas e cada uma começa a desabafar sobre o seu relacionamento, sobre como está a ser, mas a Ariela acaba por chegar mais tarde e portanto quando ela chega as meninas praticamente já tinham conversado quase tudo, ao ponto de chegar a uma altura em que a Marília propõe um brinde, mas a Ariela fica tão chateada, mas tão chateada, que ela decide ir embora e diz: eu nem vou ficar para o brinde porque acabei de chegar agora e vocês não me contam, vocês não querem ouvir aquilo que eu tenho a dizer, e portanto ela ficou tão chateada que foi-se embora. Até as outras raparigas foram atrás dela para ver se conseguiam trazê-la de volta e conseguiram. Realmente foi uma atitude não muito empática por parte das meninas para com a Ariela, mas cá está mais uma vez a Ariela. Hello, amiga. Olá, amiga. Tudo bem? Não somos amigas porque tu foste ao casamento às cegas para casar. Tá bem. Então, amém, não amiga. Não amiga, realmente, não sei, mas houve aí um exagero, não é?
reagiste de forma exagerada na maior parte das situações. Há que se conversar, as pessoas são adultas, às vezes nada que não se consiga resolver com uma boa conversa. E houve a altura em que a Marília disse que ela não consegue ver o presente, ela só quer ter um problema e se vitimizar. E a Renata também acabou por dizer que ela só veio para nos aborrecer, para estragar a nossa reunião. Não foi correto aquilo que as meninas fizeram, mas também, cá está, mais uma vez, não amiga, olá, a mãe. Acho que reagiste de forma um bocadinho exagerada, minha querida. Só um bocadinho, não muito. Para não ficar chateada comigo, não é verdade? Porque eu de certeza que vais ver esse vídeo e, portanto, não amiga, estou-te já a dizer que faça um bocadinho da conta da reação, não é? Às vezes é necessário pôr um travão em nós mesmos para não explodirmos de uma forma que, mesmo que nós tenhamos razão, a coisa acaba por se virar contra nós. Mas eu sei que não sou sua amiga, somos não amigas, amém? Mas pronto, foi só esse pormenor. De resto, noutras situações foi complicado também. Outra das coisas que também acho que irritou um bocadinho o Ivandro é que a Ariela estava sempre a expô-lo. Por exemplo, quando eles foram visitar a família do Ivandro, ela acabou por falar que ele fumou muito na lua de mel. Cá está, e são coisas que não fica bem estar sempre a expor a intimidade a outras pessoas. E a Ariela faz isso o tempo todo em relação ao Ivandro. Mesmo os segredos que as outras amigas lhe contam, ela usa isso contra as amigas. Portanto, isto achei também uma grande bandeira vermelha em relação à Ariela, porque cá está, se tu começas a usar as coisas que eu te conto contra mim, obviamente que eu não me vou sentir à vontade para continuar a partilhar as minhas coisas, os meus segredos contigo, não? Porque tu vais sempre fazer o que tu tens feito, que é usar os segredos contra mim e ainda por cima me expor perante todas as pessoas. Ela fez isso com a Marília, fez isso com o Ivandro, fez isso também com o segredo, supostamente, quando o Ivandro comentou que os rapazes tinham alguém, ela acabou por expor isso quando eles estavam na piscina todos juntos, que foi até o grande causador da grande confusão que houve. Ela decidiu tocar novamente no assunto, dizendo que praticamente já se tinha ultrapassado. Até a Marília disse, não é o momento, Ariela, mas ela queria continuar a falar, foi-se embora, depois voltou, acho que a produção disse-lhe para voltar, ela voltou e continuava a bater no mesmo assunto de que o Ivandro havia dito que o Patrick e o Alexandre tinham pessoas lá fora e estava a chamar o Ivandro para confirmar aquilo que ela tinha partilhado com ela. Portanto, não acho que seja uma boa atitude por parte da Ariela. O Ivandro errou e muito por não dizer logo o que se passava na vida dele, sobre os filhos, até mesmo sobre o trabalho também. Eu concordo com a Ariela quando a Ariela diz que ele contou a conta-gotas, cada hora era uma revelação nova e ele, conhecendo a Ariela como ele conhecia, tudo bem que ele teve receio da reação dela, mas também ele devia ter previsto que a Ariela ia agir muito pior se ele continuasse a adiar contar estes pormenores tão importantes para a relação deles. Mas mais uma vez a Ariela expôs o Ivandro, contou a todos lá na piscina sobre esta situação do filho dele, que ele não tinha contato com o filho. Ela até acabou por ir no apartamento do Alexandre e da Renata. Eles, os dois, disseram que não entenderam nada do que a Ariela foi lá fazer, porque ela falou, mas praticamente não disse nada. Mas ela disse que queria proteger a Renata, praticamente alertá-los para supostamente não caírem na mesma cilada que ela havia caído com o Ivandro. Parece que ela tem sempre necessidade de desabafar, de partilhar coisas que ela e o Ivandro haviam discutido em privado e que supostamente devia permanecer em privado. Achei isso não muito positivo, usando algo que o Ivandro sempre dizia, realmente reflete mais sobre ti, sobre a tua personalidade, do que propriamente sobre o Ivandro. Em termos de polémica, aquilo que o Ivandro fez já era o suficiente para ele estar nos holofotes, não é? E tu poderias permanecer como realmente a vítima e tudo mais. Mas a tua reação fez com que tu ficasses igualmente nos holofotes. Infelizmente não pelos melhores motivos, mas pronto, é a vida. E como tu disseste no Twitter e no Instagram, a pedido de muitas famílias, já estás em terapia, tens ido à terapia, o que é muito bom, porque realmente há aí algumas questões que precisam ser trabalhadas e melhor resolvida. E a confusão que a Ariela criou foi tanta quando eles estavam na piscina que chegou uma altura que o Ivandro sentiu-se tão desrespeitado que decidiu ir embora. Ele fez uma carta que a Ariela disse que praticamente é o conteúdo da carta dele, era o mesmo que o conteúdo da carta dela, mas ele despediu-se
porque ele diz que não aguentava tanta falta de respeito. É uma pena, não é? Porque o Evandro realmente deveria ser mais transparente desde o início e assim teria evitado esta toda confusão. Ela depois acabou por ler a carta e depois rasgar, ainda disse o tal amém, amém irmãos, amém, 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 meus BFFs, amém, amém, não amiga Ariela, amém. E portanto este casal é assim que termina, pelo menos no reality. Vamos lá ver no reencontro como é que vai ser, o que eles vão dizer. Ainda quando eles estavam na piscina, o Khaled apareceu. Foi uma pena que ele não foi adiante, juntamente com a Muriel, mas fiquei muito contente por saber que o Khaled e a Muriel se vão casar, que eles afinal se conectaram nas cabines e que deu tudo certo. Há algumas acusações em relação ao Evandro, de que ele iria preso por não pagar a pensão do filho. Ele nega todas estas acusações e ele disse que tem até mesmo publicado notas oficiais a dizer que tudo isto é mentira e que não está nada a ser processado ou não tem chance nenhuma de ele ir preso, porque ele não fez nada que merecesse ir preso. Mas pronto, vamos ver também no reencontro o que é que ele vai dizer, mas tudo o que ele tem dito até agora é que todas as acusações em relação à Lei Maria da Penha ou que ele seria preso são todas falsas. Ele não fez nada que mereça a prisão. Amém. Depois temos o Alexandre e a Renata. A Renata ficou muito calminha, meu Deus, passou do 8 ao 80. Ela está muito mais calma nestes últimos 4 episódios. Eu pensava que ela ia continuar a dar o que falar, mas ela apaixonou-se e acho que ela está mais calminha, está muito mansa. Para ser sincera, acho que ela se está a anular um bocadinho, mas isso era de esperar, não é? Normalmente quando nos apaixonamos, infelizmente acabamos por aceitar coisas que não aceitaríamos caso não estivéssemos apaixonadas. Mas o que eu noto é que eu não sei se o Alexandre gosta assim tanto dela como ela gosta dele, porque muitas das vezes a Renata quer falar de coisas que são válidas e que são preocupações dela e ele está sempre com 4 pedras na mão, está sempre a respondê-la de forma ríspida, de forma agressiva, de forma ácida e portanto eu não sei não se este casal também vai para a frente. As amigas aconselharam a Renata a ter cuidado, a não aceitar este tipo de comportamento, até porque o Alexandre foi bem rude com as amigas dela, disse que não tinha que provar nada a elas e portanto sempre que há um momento em que há uma situação em que ou a Renata ou alguém confronta o Alexandre já se torna mais agressivo, já se torna menos disposto a conversar e portanto a Renata tenta muito agradar o Alexandre para evitar confusões, mas com o conselho das amigas eu acho que ela, não sei não, vai pensar bem e eu não sei se vai dizer sim no altar. E como disse no vídeo passado, eu acho que nesta temporada o único casal que se safa é a Vanessa e o Léo, porque de resto as relações não estão muito saudáveis nesta temporada. Mas vamos ver, o Alexandre diz que quer casar com ela, diz que só depende da Renata, mas a Renata diz que o ama e é possível ver claramente que a Renata está apaixonada por ela, tanto que ela muitas vezes tenta acalmar a situação para ele não ficar tão chateado ou tão nervoso com as situações, para ficarem bem. Houve até uma altura em que a Renata disse vamos ficar bem e ele disse que não. Portanto, praticamente o amém é da Ariela, mas a Renata sempre a dizer amém, amém, amém para tudo que o Alexandre diz, mesmo que ela não concorde, mas ela só quer agradá-lo e portanto eu acho que isto a longo prazo, se ela for para frente neste relacionamento, eu acho que vai ser muito doloroso para ela, porque o Alexandre já deu sinais de que não é uma pessoa lá muito fácil, especialmente quando o assunto é ter determinadas conversas que são necessárias. Depois temos a Marília e o Patrick, também é um casal que eu acho que está assim na cor da bamba. Ele continua com a aliança no pescoço em vez de no dedo, talvez isto não tenha qualquer significado negativo para a relação deles. A Marília queixa-se de algumas situações em relação ao Patrick, como o fato dela se sentir sozinha, dela querer que o Patrick lhe dê mais atenção. Obviamente se a Marília tem estas queixas é porque elas existiram, mas também é um casal que eu acho que não sei não se passa do altar. Ela até quando foi experimentar os vestidos de noiva foi difícil agradá-la, até a Camila estava praticamente a transpirar porque ela não via nenhum vestido que lhe agradava e portanto estava a ser difícil encontrar um vestido em que ela aceitasse e dissesse sim, é este com o qual me vou casar. O Patrick chegou a dizer que ainda não ama a Marília, mas que está pronto para amá-la. Mais uma vez o que eu
noto aqui também é que a Marília acaba por se calhar não se abrir tanto, não abordar determinadas situações só para não criar problemas, mas cá está, isto não pode acontecer. Tu vais casar com esta pessoa e portanto tens que te sentir livre para abordar determinados assuntos que são importantes para ti e para a vossa relação e ver se realmente continuam nesta relação ou não. Mas eu vejo a coisa muito mal parada também em relação a este casal, o que é uma pena porque eles também tinham um potencial para serem um casal como uma Vanessa e um Léo. Também a questão do Patrick ser mais novo e a Marília mais velha, isto acaba por causar um bocadinho de insegurança no Patrick e a Marília às vezes poderá ficar um bocadinho cansada de algumas atitudes assim próprias da idade do Patrick, porque nós sabemos, infelizmente alguns homens demoram muito a amadurecer e o Patrick parece que é um deles e portanto não sei se a Marília irá aguentar o Patrick ao ponto de dizer sim no altar e vice-versa. Depois temos a Ingrid e o Leandro. Este casal é outro daqueles que só problemas também e mais problemas. Ela chegou a desabafar com as amigas mais uma vez a questão das relações sexuais, algo que estava a atrapalhar o relacionamento deles. Já nos últimos episódios a Ingrid estava a queixar de que o Leandro estava muito relaxado, mesmo a situação financeira era algo que lhe preocupava muito, mas parecia que o Leandro não se estava a mexer. Era uma preocupação da Ingrid, mas não via a mesma preocupação por parte do Leandro. E a Ingrid acabou mesmo por dizer: se tu continuares assim, a minha resposta vai ser um não. E ela diz que viu medo nos olhos do Leandro devido à possibilidade de perdê-la. E o Leandro acabou por dizer que se ia esforçar e que ia melhorar e ia tentar ser mais ativo para resolver essa situação financeira e demonstrar mais interesse, mais preocupação em relação às situações que são um problema e são preocupações válidas para a Ingrid. Eu não sei se o Leandro vai conseguir dar conta do recado e realmente vai se esforçar. Por fim, vamos ao casal, que eles são uns fofos. Eu acho eles tão fofinhos, eles não tiveram nenhuma discussão, vê-se que eles se dão muito bem e sinceramente acho que não é fingido. Eu acho que eles se encontraram mesmo, combinam mesmo como casal e eu acho que é o casal desta temporada, que é o casal mais equilibrado, mais normal, digamos assim. Amém, amigos, amém a Ariela, amém Vanessa e Léo, mas eu gosto muito deles. A Vanessa é muito engraçada, ela quando estava com a família, estavam a explicar como é que foi o experimento, como é que foi nas cabines, quando lhe pedirem casamento, e é uma parte em que ela diz: ai, depois nos beijamos respeitosamente, porque o pai dela é daqueles um bocadinho conservador, mas de vez em quando ela solta assim umas coisas muito engraçadas. Mas para mim é o único casal que sinceramente vai sobreviver a este experimento. E chegamos ao fim de mais uma análise. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Amém, amém, minha BFF, meu BFF. Vamos a ser amigos de alma e vemo-nos na próxima análise. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever, de deixar o vosso gosto neste vídeo e tchau, tchau!